esporte. Vamos falar de Campeonato Brasileiro agora, porque a torcida do São Paulo está feliz da vida. Isso porque o São Paulo venceu o Vitória por 3-0 diante do seu torcedor no Morumbi e está muito bem na tabela, garantindo mais 3 pontos, cada vez mais próximo do líder Flamengo. A gente acompanha agora os detalhes do jogo na reportagem do Fábio Salomão. Ah, o amor. Sim, ele está no ar. No dia em que se celebra a união, não faltaram casais apaixonados que trocaram um jantar romântico, regado a uma boa bebida, por outra paixão, o futebol. E cardápio um pouquinho diferente, né? O vinho e aquele prato especial dão lugar a refrigerante e pipoca. Teve o jantar antes, só que o jantar foi um pouco mais cedo para a gente poder viver o São Paulo. Pois falemos então da outra paixão, do sentimento único pelo futebol. Mais de 20 mil compareceram ao Morumbi para se despedir do time que tem encantado esses corações apaixonados. E em campo, o Vitória até ameaçou. Rainer bateu, mas Sidão defendeu. E no rebote, Neilton bateu para fora. Aí começou o show de Nenê. Primeiro com essa pintura que valeu o ingresso. Dominei, ela subiu um pouco, puxei um pouco não sei quem era, né? Pensei em ainda dar um chapéu, mas ia perder muito tempo e puxei para trás e a dominei certinho assim, dei aquela chapada que eu tava treinando já há muito tempo e realmente fico muito feliz por Deus me abençoar dessa maneira e poxa, fiquei realmente emocionado na hora do gol. Iago foi expulso nessa jogada. O árbitro viu a agressão do volante. Eu acho que todo mundo viu. A única coisa que eu estou curiosa é para saber o que ele vai escrever na súmula. Porque nós tivemos alguns lances parecidos no jogo. Um lance até do Arboleda com o Neilton no final do jogo. Um lance do Diego com um dos nossos zagueiros. Eu não me lembro se foi com o Ramon ou com o Bruno. Mas enfim, o que dizer é que até o lance da expulsão, que foi um divisor de águas dentro da partida, o Vitória vinha muito bem, podia ter saído na frente. Com um a mais, o São Paulo passeou. Everton cruzou e Nenê marcou novamente. Lucas Fernandes por pouco não ampliou. Lá atrás, Sidão seguia firme. Everton marcou o terceiro e aumentou a festa nas arquibancadas. Lucas Fernandes fez falta dura em Neilton, que recebeu o segundo amarelo. 3-0 no placar, empatia com a torcida e festa, muita festa. Com a vitória, o São Paulo chegou aos 23 pontos na tabela de classificação e passará a pausa para a Copa do Mundo entre os primeiros do campeonato. Desde a chegada do técnico Diego Aguirre, o time tem postura e atitude em campo. Os jogadores mostraron mucha actitud, mucha determinación en los trenos, queriendo superar un momento que no era bom y el mérito es de ellos. Nós tentamos organizar, tentamos motivá-los. O Campeonato Brasileiro só recomeça daqui a 36 dias, mas o comandante São Paulino já está de olho nos adversários que terá lá na frente.
porque o adversário do São Paulo lá na frente, depois da Copa, no dia 18/7, é justamente o Flamengo hoje, líder do Campeonato Brasileiro. São Paulo, com essa vitória, é o segundo colocado com apenas 3 pontos de diferença, mas lembrando que esse foi o único jogo que aconteceu dessa rodada, os demais acontecem hoje, quarta-feira. Sormani e Marco Aurélio, 3-0 para o São Paulo finalizando bem os jogos antes da pausa, em casa, diante da sua torcida, com um show, né, do Nenê e o Everton ali fazendo uma boa tabelinha com ele. Verdade, ter um craque é fundamental para uma equipe, né? Um craque que participa, embora veterano, com espírito coletivo. Então, o gol do Nenê foi uma pintura, realmente uma beleza de gol, e as jogadas que o Nenê cria. O jogo passado que ele não jogou, o São Paulo sofreu muito por não tê-lo em campo. O jogo, acho que antes teve uma partida que ele não jogou, acho que foi o Inter de Porto Alegre, se eu não estou errado. Teve um jogo que a falta dele foi fundamental. Então, que ele se preserve, que o São Paulo consiga manter esse ritmo, esse nível. E, sem dúvida alguma, o Aguirre trouxe para o São Paulo esse espírito novo. Como eu sempre falo, Aguirre é o Muricy, o treinador mais Muricy que o São Paulo teve depois do Muricy. Eu olho para os dois, aquela cara carrancuda, aquele jeito meio sério, a postura deles. O Aguirre é hoje o Muricy do São Paulo. Eu adoro essa comparação, viu, Sormani? Depois do Muricy, é o mais Muricy que o São Paulo teve. O que você achou da partida, Sormani? 3-0 para o São Paulo. O Vitória, depois da Copa, ele volta e pega o Paraná. Olha, Lívia, o São Paulo vem jogando bem, todo mundo sabe disso, né? Mas é importante a gente pontuar o que aconteceu durante o jogo. A expulsão do jogador do Vitória chama atenção, não houve nada. Até lá, como disse o Mancini, o jogo estava muito igual. O São Paulo vencia por 1-0. Poderia ter feito 4, 5, mesmo enfrentando o Vitória com 11 jogadores. Mas o próprio Hudson, volante do São Paulo, depois do jogo, disse: a expulsão do jogador do Vitória nos ajudou demais. Então, isso a gente tem que pontuar. É mais fácil você jogar com um adversário que não vem fazendo um bom campeonato e tem sido goleado em algumas situações nessa competição, você enfrentar esse adversário com 10 jogadores e você enfrentá-lo com 11. De qualquer maneira, isso não tira o brilho da campanha que o São Paulo vem fazendo nessa temporada. Especialmente o Nenê, que até esse momento, para mim, é o melhor jogador da competição. E o Nenê vai estar amanhã aqui, com certeza, no Bom Dia Fox, porque a gente tem a tradição de escolher o cara da rodada. Com essa partidaça que ele fez, ele já garantiu a vaga em um dos 4, né? Um dos 4 lugares. Hoje nós iremos escolher mais 3. Sormani falou sobre a arbitragem. Daqui a pouquinho, então, Nadine Bastos marcando presença no Bom Dia Fox para falar sobre essa partida que nós acompanhamos ontem, onde São Paulo venceu por 3-0. Vamos falar mais do Nenê, mas nós vamos falar com nossa análise tática na tela. Sormani, na tela, o primeiro gol do São Paulo, a gente mostra como surgiu o gol, começando ali na lateral do campo. A gente vê que o Nenê não está sozinho, ele está marcado por 3 jogadores, mas a rapidez de raciocínio dele, a habilidade que ele tem, olha como ele sai bem no marcador. Isso proporciona a ele essa limpada, né? Que abre o ângulo, abre toda a frente ali para ele, para que ele mande essa bola no ângulo. Aquilo que eu falei, Lívia, Marco Aurélio também acho que há de concordar comigo. Para mim, até esse momento, é o melhor jogador do campeonato. Muito habilidoso, um QI de futebol alto e um jogador com uma experiência de campo incrível, né? Descobre os atalhos e os espaços. Eu não sei se eu vou contigo em relação ao Nenê ser o melhor do campeonato, porque o Roger Guedes está muito bem, mas de fato os dois estão ali no top 5 dos melhores do Brasileirão até o momento. Marco Aurélio, a gente já está acompanhando o segundo gol do São Paulo. Em destaque, mais uma vez, o Nenê, que tabela com o Everton, que joga para a área. Na primeira chance não rolou, mas ele com o ângulo de jogo, né, uma visão de jogo, recuou para o Nenê e aí caixa de novo. Tem 2 aspectos interessantes nessa jogada. É a segunda vez que eu vejo o Everton saber o limite da linha para não ficar impedido. Houve um gol desse que ele bateu cruzado no jogo anterior. E essa jogada agora, olha que interessante, ele vindo, ele olhando a linha, esperando o momento do passe para não ficar impedido. Então essa foi, para mim, o grande momento do próprio atleta saber a regra do jogo. Em segundo, o Nenê ficar ali na zona morta, esperando todo mundo afundar
para depois, num passe também de grande observação, poder fazer a jogada e o toque final. Então, 2 lances bons. O impedimento que ele se limitou a não entrar e depois a visão do Nenê de esperar a bola voltar para ele. Mérito total do São Paulo no gol, mas a zaga do Vitória deixar o Nenê assim sobrando dentro da área é caixão. É isso aí. E foi o que aconteceu, né, Sormani? Não dá para dar essa vacilada, o Nenê dentro da área sozinho. Foi um rebote, né? Tem isso no também. basquete você tem uma jogada, mas é isso que eu ia falar. No basquete tem uma jogada que é o rebote. Quando você está sendo atacado por um adversário, o pivô normalmente ele costuma tirar o outro pivô da área para facilitar que um outro jogador venha e pega o rebote. Por quê? Porque o pivô é sempre o jogador mais alto. Numa jogada desse tipo, a gente viu no lance aí agora, o Nenê não pode ficar sozinho. Como é que, aqui usando a expressão do Marco, como é que todo mundo afunda e ninguém olha para o Nenê? Isso é inteligência tática. Isso o técnico não tem nada a ver com isso. O jogador tem que ter a percepção no momento do jogo e olhar para o Nenê. Corre em cima dele. Porque se a bola sobrar para ele, a chance de ele fazer o gol, como aconteceu, era grande demais. Show! Tá aí o Sormani analisando a vitória do São Paulo. São Paulo que só volta depois da Copa agora e volta jogando já contra o Flamengo no Maracanã. Marco Aurélio, sempre bem-vindo aqui no Bom Dia Fox, já fardado de Fox Sports, ou seja, você é de casa. Muito obrigado. Continue bem o programa. Daqui a pouco vem o Emerson, não é? Isso aí. É uma honra ter ele me esperando, né? Eu fico muito feliz por isso. Um abraço ao Sormani e amanhã estamos de volta com o nosso... Emerson sendo banco do só aqui no Bom Dia Fox. A gente fala mais do Campeonato Brasileiro, só que a gente fala agora de olho na arbitragem. É isso, nós acompanhamos agora há pouco a vitória do São Paulo, 3-0 no Morumbi, diante da sua torcida, com o Nenê dando show, marcando 2 gols, tabelando com o Everton guardando dele também, mas Nadine Bastos ontem eu estava de olho no jogo e a arbitragem, ela apareceu mais do que deveria, companheira. Bom dia. Bom dia a todos. Começou a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e imagina só, polêmicas envolvendo a arbitragem, o árbitro Igor Benevenuto, de Minas Gerais. Tivemos muitas reclamações. Vamos começar assim devagarinho, já cartão amarelo na tela. Aos 14 minutos do primeiro tempo, ele marca aqui cartão amarelo para o jogador do Vitória, numa falta do Bruno Bispo, numa falta no Diego Souza. Aqui não foi pela natureza da falta, e sim pela sequência, pela repetição de faltas. O Diego Souza reclama muito ali com o árbitro também. Ele faz os gestos com os braços, dizendo, já é a 3ª, 4ª falta que eu sofro. Então a arbitragem aqui deu o cartão amarelo para o Bispo pela sequência de faltas. Até aí tudo bem. E ali a leitura é fácil, né? O Diego Souza mostra na mão, olha, 1, 2, 3, eu tô contando quantas faltas aconteceram. Isso. Ou na linguagem, né? No olhar do Diego Souza. Às vezes tomou 2, ele já bota 2, 3, 4. Já são 5. É verdade, agora... mas a sensibilidade do árbitro que ele tem que ter justamente é isso. Porque logo no minuto após o que acontece, Diego Souza deixa o braço ali no rosto do jogador do Vitória e nada foi marcado. Por isso que eu digo, sensibilidade da arbitragem tem que ser sempre muito aflorada, porque o jogador geralmente quando sofre muitas faltas ele vai revidar em algum momento se a arbitragem não tiver o pulso firme. E era para marcar o quê? Era lance para cartão? Não era? Era um lance para cartão amarelo ali, claro, deixou o braço, nada agressivo, não teve uso de força excessiva, mas atingiu o rosto do jogador, ele deixa para ganhar a posse da bola. A arbitragem nem falta iria marcar, mas como o jogador ficou no chão com a mão no rosto, ela parou ali um pouquinho, acabou marcando a falta a favor do Vitória, sem cartões. Agora, Nadine, nós vamos para o lance da expulsão do Iago, onde tudo mudou no jogo, e eu quero saber o que a arbitragem enxergou nesse lance, porque em casa, depois das suas aulas, a gente tenta praticar, né? O que aconteceu para a arbitragem expulsar? Me explica, Nadine. A gente sempre diz o posicionamento do árbitro, ele estava muito bem posicionado, só que eu fiquei olhando a imagem várias vezes para tentar entender o que ele marcou nesse lance. Primeiro que a falta já tinha acontecido, o Neilton já tinha feito a falta, ele poderia ter apitado ali, onde eu digo, a sensibilidade do árbitro não tinha vantagem alguma do Nenê, tinha muitos defensores, ele não tinha uma projeção em direção à área, poderia ter marcado a falta já no início, onde o Neilton calçou ele, mas não, ele esperou, deu sequência e daí depois o Iago bateu ali com o braço, a interpretação do árbitro com o braço esquerdo no rosto do Nenê, realmente ali, pelas imagens,
pode ter pego, mas não para cartão vermelho. Isso sim poderia ser cartão e tem amarelo. dos dois lados, né? Nenê também vai ali com o braço mais para baixo, tenta segurar no uniforme do Iago. Até porque o Nenê já estava sofrendo a falta, ele está desequilibrado. Em qualquer momento, é óbvio que ele quer tentar segurar para o árbitro já marcar a falta, porque ele não tem como dar progressão à jogada. Agora, o cartão vermelho foi completamente exagerado. Ali, sim, o árbitro, eu até fui na súmula para saber o que o árbitro marcou. Ele disse uso de força excessiva. Não consigo enxergar isso nas imagens. Ali o braço atingiu, o mesmo braço, como a gente mostrou do Diego Souza, que também atingiu o rosto do jogador, ele não deu falta alguma. Aqui, ele deu cartão vermelho. Eu tô colocando totalmente exagerado. Tô bem nas minhas aulas, porque eu também não enxerguei nada disso em casa, não entendi. O que muda muito... O lance aí, agora, Nadir, o gol do São Paulo, o segundo gol. Esse lance vocês mesmos estavam analisando aqui na análise tática, o perfeito posicionamento do Everton no passe do Nenê, ele estava ali, esperou a passagem da bola, não estava impedimento, reclamação do Vitória, a linha da grande área ajuda bastante o assistente nessa visão, então o posicionamento do Everton era legal, o gol, depois na sequência foi o gol. E o gol foi legal do São Paulo. Agora a gente confere mais um gol do São Paulo, só que esse não foi pra conta não, Nadine. Esse gol já é no segundo tempo, foi anulado. Tinha muitas dúvidas em relação ao posicionamento. Na hora da transmissão, eu estava assistindo também. Eu falei assim, eu acho que não estava. Mas lance muito difícil, onde a tecnologia, vamos colocar a linha, parece estar na mesma linha. O joelhinho aqui do... acho que é o Bispo também. O Bruno Bispo estava dando condições. Lembrando que aqui a gente tem esse ângulo no Fox Sport com a nova tecnologia da linha para auxiliar o assistente. O assistente não tem isso em campo, acabou marcando impedimento. A gente observa que estava na mesma linha no passe do Reinaldo para o Kaique. Ou seja, seria gol legal. Seria gol legal do São Paulo. Boa. Vamos para mais um lance, Nadine. Lance de expulsão? Isso, Lucas Fernandes, que já tinha cartão amarelo no primeiro tempo, aos 41 minutos do primeiro tempo, uma falta no Neilton.